fato, um impacto, obviamente, muito grande no mundo inteiro, com declarações aí de líderes do mundo inteiro, como vocês colocaram, uma pessoa que, obviamente, tem um significado muito grande para o Reino Unido, mas, acima de tudo, a morte dela coincide com uma espécie de encerramento de um capítulo da história do próprio Ocidente. Uma pessoa que, claro, assumiu o trono no momento em que, claro, a Europa começava a se reerguer, que tinha e teve um papel fundamental nessa, ainda que seja ilusória, mas estabilidade do regime, eu diria, do Estado de Direito, do Estado de Bem-Estar Social na Europa, a reconstrução disso tudo no século XX, e uma pessoa que dava justamente essa sensação de continuidade. Não é que a morte dela coloca um fim à monarquia, de forma alguma, mas ela coincide justamente com um momento extremamente dramático de crise existencial do Reino Unido, da Europa, e eu diria até mesmo do Ocidente. Momento em que, claro, nós temos o Brexit, temos uma crise econômica bastante importante, um questionamento das fronteiras, uma guerra, e ainda tentando sair dos efeitos da pandemia. Então, é um capítulo não só do Reino Unido que é encerrado, é um capítulo do próprio Ocidente que chega ao final. E, Jamil, a gente falava agora há pouco, com outras participações que tivemos, justamente dessa transição que acontece na monarquia e também no poder, diante do poder político, com a recente chegada de Liz Truss como primeira-ministra, é uma dupla transição num momento muito delicado, né? Com crise econômica interna decorrente de tudo que aconteceu na pandemia e a guerra, com essa geopolítica mundial se redesenhando depois da guerra, da invasão da Ucrânia pela Rússia, ou seja, tem um mundo em transformação, aquela região ali no foco central e uma dupla transição no Reino Unido. Exato, eu diria uma tripla, porque você tem a própria adequação ainda do Brexit, né? Esse processo ainda não está concluído, então você tem sim o governo que muda, você tem sim o monarca que muda, você tem sim o status desse país no mundo que muda. Até recentemente, ao fazer parte da União Europeia, se negociava em nome dos europeus, com os europeus. Hoje, claro, é algo completamente diferente. Então, essa transição, ela obviamente tem um impacto muito grande. Insisto, não é só uma coincidência. Todos sabiam que uma hora a Rainha Elizabeth II iria deixar o cargo, a vida, basicamente. Isso, óbvio, não restava nenhuma dúvida. Agora, ela coincide com um momento absolutamente de crise existencial, eu diria, da própria Europa, das próprias potências ocidentais. Não apenas por conta disso tudo, mas por conta do desembarque também da Ásia como poder, hoje um pilar do poder mundial, e claro, não era o cenário de 20, 30 anos atrás. Mas eu falava a respeito dessa relação do Reino Unido com os outros países, claro que é o chefe de governo, a primeira-ministra quem lida com os outros países no que diz respeito à economia e à política, mas a Rainha Elizabeth viveu todas as transformações que ocorreram na Europa e viveu literalmente desde antes da metade do século passado, ou seja, tinha plenas condições de entender melhor, inclusive esse momento de crise existencial, roubando a sua expressão, esse momento pelo qual a Europa passa, né, Jamil? Exatamente. E, de fato, como você colocou, ela não lidava com política fiscal, ela não fazia negociações para um acordo ambiental, não é nada disso. Agora, os demais governos europeus enxergavam nela uma espécie de garantia da continuidade de um momento muito, eu diria, importante para a Europa, que foi o pós-Segunda Guerra. Vamos só tentar colocar numa perspectiva. A Segunda Guerra um momento auge do enfrentamento europeu. Ela chama Segunda Guerra Mundial porque, de fato, atingiu o planeta inteiro, mas o epicentro foi justamente na Europa. E ao virar aquela página da Segunda Guerra Mundial, quem desembarca também praticamente ao mesmo tempo é uma jovem rainha que, ao longo dos anos, vai sacrificar, sacrificar, não estou dizendo sacrificar em termos de econômicos, obviamente, estamos falando em termos de vida pessoal, justamente em nome da estabilidade, em nome da continuidade, às vezes até de forma muito cruel. E
também de uma forma muito polêmica, dando mãos para ditadores de outros países, etc. Mas para os europeus, aquele era o símbolo de uma continuidade extremamente importante que hoje chega ao final. Ninguém aqui coloca em dúvida a existência da monarquia britânica de forma alguma, mas coloca de uma forma muito clara assim, de que aquela voz da estabilidade ela se encerra. E, claro, um enorme ponto de interrogação sobre o que será o Reino Unido, o que será a Europa e o que será as potências ocidentais a partir de agora. Muito bem. Tá certo, Jamil. Muito obrigada pela sua ajuda para a gente compreender o significado desse momento. Inclusive, você citou o pós-guerra, aí, após a Segunda Guerra Mundial, quando Elizabeth II assumiu a coroa, o alemão Olaf Scholz, no pronunciamento dele, ele falou justamente sobre isso, que o compromisso dela na reconciliação da Alemanha com o Reino Unido, depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, permanecerão para sempre inesquecíveis. Ela vai fazer falta, inclusive, pelo excelente humor. Foram as palavras no comunicado oficial aí de Olaf Scholz. Obrigada demais, viu, Jamil?